inspirada pelos espíritos de luz, sob a vossa proteção, sobre a vossa autorização, para que transcorra em paz, que o nosso pensamento alcance todas as explicações, porque é um bem que nós estamos recebendo. E assim, ó Mestre Jesus, com coração alegre, agradecemos essa oportunidade e que, com a vossa autorização, começamos hoje o nosso estudo. Nos abençoe e nos ampare a todos. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, a gente está perto do fim desse estudo do capítulo 6 do livro Emmanuel, pela revivescência do cristianismo. Então, a gente comentou, vou só lembrar, né, assim, que, na nossa visão, o espiritismo é o cristianismo mais puro, de volta. Né? É por isso que a gente fala, né, escreve, né, assim, que o espiritismo é o cristianismo redivivo, né? É ele de volta. E Emmanuel, então, vinha trazendo, né, assim, as comparações, né, que ele faz. Aqui, nesse slide que a gente viu na semana passada, ele lembra da Espanha, né, assim, fala, né, do que aconteceu naquele período, como resultado, né, dos desvios, né, assim, que a Igreja Católica Apostólica Romana havia se permitido. E ele fala, né, que para os espíritos não é permitido, né, assim, fazer a transformação das instituições, que é tarefa dos homens. Mas eles, os espíritos, fazem sim a influenciação em torno da ação dos homens, através da influência sobre nossos pensamentos. Então, ele, né, traçou esse panorama para que a gente também entendesse até que ponto, né, assim, os espíritos podem trabalhar em torno de nós, em torno das nossas instituições. A lembrança, ela é sempre útil pelo seguinte, né, assim, nós temos, de fato, através do fenômeno mediúnico, né, uma ação mais direta dos espíritos dentro da doutrina espírita. No entanto, né, assim, a tarefa da manutenção da forma, né, com que nós recebemos a doutrina espírita também cabe a nós. Né? Então, assim, sem que a gente se arvore como, né, os detentores da verdade, sem que a gente se arvore como os defensores da verdade, como se fosse somente nós, né? Mas temos sim que nos bater, né, pela manutenção dessa pureza doutrinária, trabalhando, né, pela divulgação da verdade que o Espiritismo significa. É só essa lembrança que eu queria fazer, que a gente conversou na semana passada. Dito isso, né, assim, a gente pode continuar. Muito bem. Estela, quer retomar? Eduardo, eu vou tentar, que eu estou com um pouco de tosse, mas vamos ver se eu consigo. O propósito dos Estela, espíritos. você me dá um minuto? Pois não? Denise levantou a mão? Oi, eu vou participar como ouvinte só hoje, tá?
Ah, que eu tô tudo aqui com bem. a minha mãe e Ah, tá tá meio certo. complicado as coisas aqui, Tá tá? tudo certo. Obrigado por avisar. Desculpa, Estela. Imagina. O propósito dos espíritos. O nosso propósito, na atualidade, é cooperar convosco pela obtenção da paz e da concórdia no seio da coletividade humana. Agora, filhos, já não são mais os homens os donos do trabalho, os senhores absolutos da tarefa. Tomando por seus companheiros os de boa vontade, que se acham aí no planeta, buscando aprimoramento anímico e psíquico, onde aí se encontrem. São os gênios do espaço que, sob a égide do Divino Mestre, vêm proclamar por entre as sociedades terrenas as consoladoras verdades, as grandiosas verdades. Já agora, não mais se poderá abafar o ensinamento no silêncio escuro dos calabouços, porquanto uma nova concepção do direito e da liberdade felicitam as criaturas. Então, o próprio título deste capítulo já vem mais ou menos dar para a gente uma ideia do que aqui a gente está falando, né? Que é sobre qual de fato é o propósito dos espíritos aqui, na condição de amigos, de mentores, de auxiliares dessa nossa jornada espiritual e terrena. Então, assim, o propósito deles, qual que é? É de cooperar com a gente para que a gente possa se melhorar enquanto espírito, se melhorar enquanto pessoa encarnada, e assim a gente ir trabalhando em nós mesmos, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, e com isso contribuir um pouquinho para que possa haver no mundo um pouco mais de paz, de concórdia entre os homens e de esperança de uma humanidade caminhando com passos mais tranquilos no que diz respeito ao que nos reserva o futuro, né? Então, eu entendo que ele está colocando nesse primeiro parágrafo isso. Nesse segundo, ele está dizendo que nós não somos mais os senhores absolutos das tarefas que desenvolvemos, seja no sentido material aí, ou mesmo espiritual, porque a gente tem o auxílio desses amigos que estão aí através dos nossos dons mediúnicos, nos intuindo, nos auxiliando para que a gente possa aprimorar os nossos sentidos, sejam materiais, anímicos, ele coloca, ou então mesmo espirituais, né? E aí ele menciona aqui sobre as verdades consoladoras, as grandiosas verdades, que eu entendo como sendo aquelas que derivam do mundo espiritual, são as verdades celestes, né? Aquelas que a gente está buscando no nosso dia a dia para que a gente possa encontrar formas melhores de auxiliarmos, porque também a gente tem que pensar no sentido de que a gente tem essa cooperação dessa espiritualidade amiga, mas a gente não pode ficar eternamente esperando que a gente só tenha essa cooperação. A gente também precisa se colocar na condição de cooperadores daqueles que talvez não conheçam tanto as verdades quanto nós já conhecemos, pelo fato da gente estar dentro dessa doutrina de amor, que é a doutrina espírita. Então, assim como nós temos a cooperação desses amigos
para nos ajudar na obtenção da paz, da concórdia, a gente também tem que se colocar como instrumento dessa paz e dessa concórdia para levarmos até aqueles que ainda não têm essa visão, esse entendimento, né? E assim a gente vai se colocando como trabalhador do Mestre Jesus e cooperando para a construção aí de um mundo melhor. Eu entendi mais ou menos dentro desse contexto, Eduardo. Se vocês puderem colaborar aí comigo, eu agradeço. Eu gostaria realmente, né? Porque assim, acho que você fez uma boa leitura direta, né? Assim, do que Emmanuel está fazendo a proposta. E aí a minha ideia, Estela, né? Assim, é fazer uma pequena expansão, né? Até por conta de uma frase que ele coloca lá no fim, que é assim: a doutrina espírita, ela ensina e ela proporciona, através da prática mediúnica, como você destacou, ela traz, né, a contribuição que os espíritos agregam, né, ao nosso processo de luta conosco mesmo, né? Então, assim, a quantidade de livros, né, psicografados, bons livros psicografados, assim, não tem sido modesto, né? Assim, essa quantidade, né? São bastante. E eles trazem, né, assim, essa proposta de aprimoramento moral, anímico, psíquico, né, assim, que vocês conhecem da própria doutrina. O que eu gostaria, né, de fazer a adição é que, assim, como essa realidade ela é descortinada pela espiritualidade, são eles mesmos que falam, né, que se os homens se calarem, as pedras falarão. Mas o significado, a meu ver, disso, né, assim, toda vez que nós, né, assim, dentro da doutrina espírita, nos revelamos tímidos, para trazer à humanidade inteira, né, assim, o benefício dessa contribuição espiritual. A espiritualidade influencia os diferentes trabalhadores em diferentes áreas do conhecimento, descortinando essa realidade, né, da espiritualidade, né? Eu queria trazer, assim,